Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro está sendo acusado e responsabilizado por toda a baderna que está acontecendo no país, incêndios, assassinatos, depredações, tudo o que está acontecendo no país está sendo comandado por Bolsonaro escondido. Ele está quieto, sem falar nada, está em silêncio, porque ele comanda a baderna escondido. O silêncio conivente de Bolsonaro alimenta perigoso clima de confronto. Já as declarações de assessores do capitão ajudaram a fortalecer toda sorte de aspirações golpistas. Apesar de ter exercido mandatos parlamentares por quase 30 anos, Bolsonaro marcou a carreira política com discursos antidemocráticos e de exaltação à ditadura. À frente da presidência da República, apostou numa estratégia de tensão permanente com as instituições, sobretudo com o Supremo e o TSE. Na última campanha, adicionou um item perigoso à sua cartilha. Lançou a suspeita de que haveria fraude nas urnas e, por isso, só reconheceria uma eventual derrota para Lula sob determinadas condições que nunca foram explicadas detalhadamente por ele. O resultado da eleição e seu desdobramento são conhecidos. Após a vitória do petista, bolsonaristas bloquearam rodovias, acamparam em frente a quartéis do Exército, pedindo intervenção militar para sustentar o capitão no poder. Essa mobilização continua porque Bolsonaro mantém um silêncio conivente sobre as ações de seus apoiadores radicais e porque seus principais aliados alimentam a conflagração com declarações desastradas e ambíguas, num sinal de que, além de maus perdedores, não respeitam as regras do jogo e a vontade soberana do povo. O principal responsável pela confusão é o presidente em fim de mandato, que até agora não reconheceu de forma cabal a derrota para Lula, o que, se fosse feito, ajudaria a desanuviar o ambiente do país. O fato é que Bolsonaro comanda escondido toda essa baderna, e há quem acredite que ele dá as ordens do que deve ser feito aonde. Pessoas próximas a Bolsonaro justificam a postura dele de formas diferentes. Ele teria ficado deprimido com o fracasso da campanha à reeleição, uma ferida na perna que impediria de se locomover, vestir calça e trabalhar, não permitiria que ele fizesse gestos esperados a favor da pacificação nacional. Imaginem que dizem que ele não faz um gesto de pacificação nacional porque não pode vestir calças. A alegada depressão é contestada por alguns aliados, mas a ferida existe e está sendo tratada. O fato é que Bolsonaro só voltou a dar expediente na quarta-feira, 20 horas depois de seu partido PL pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação de votos depositados em quase 300 mil urnas. Pedido que, se tivesse sido considerado pertinente, provocaria uma reviravolta na sucessão presidencial com a declaração de vitória de Bolsonaro sobre Lula. Não à toa, durante o período entre a divulgação do resultado do segundo turno e a volta de Bolsonaro ao trabalho, 19 dias depois, a tese que prevaleceu entre os bolsonaristas radicais é de que o capitão estava debruçado sobre um plano capaz de anular a posse de Lula e garantir a si próprio mais 4 anos de mandato. O sumiço e o silêncio seriam a senha de que algo estaria prestes a acontecer. As declarações de assessores do capitão ajudaram a fortalecer esse entendimento e toda a sorte de aspirações golpistas. Vice na chapa derrotada à reeleição, o general Braga Neto pediu calma a um grupo que reclamava de estar tomando chuva enquanto cobrava providências da Justiça Eleitoral. Não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora, afirmou o general. No México, o deputado Eduardo Bolsonaro evitou responder se houve fraude nas eleições brasileiras. Não acreditem nas fontes da imprensa brasileira.
Tem tudo aberto na internet. Procurem e tirem suas próprias conclusões. Vocês vão ver coisas que não aconteceram bem no Brasil, disse o 03. Já o senador Flávio Bolsonaro garantiu estar com o pai para o que der e vier. Confiem no capitão, escreveu o 01 em uma rede social. Até o ministro do Tribunal de Contas da União fez coro à corrente golpista. Em áudio enviado a um grupo de WhatsApp, Augusto Nardes afirmou ter informações sobre um movimento muito forte nas casernas e projetou dias nebulosos e desdobramentos muito fortes. Com a revelação do caso, Nardes tentou desdizer o que disse, mas não conseguiu se livrar do mal-estar com colegas do TCU que cogitam algum tipo de punição a ele. Abaixo de Bolsonaro, no comando da tropa, destaca-se o general Eduardo Vilas Boas, o mesmo que em 2018 pressionou o STF a prender Lula. Respeitado entre seus pares, Vilas Boas publicou uma nota exaltando os atos antidemocráticos na frente dos quartéis. A mulher dele visitou um dos acampamentos dos manifestantes que seguem bloqueando estradas e rodovias. Desde o fim da eleição, já foram desfeitas mais de 1.200 interdições, mas o problema está longe de ser resolvido. Algumas milícias bolsonaristas contam com um aparato comparado pela Polícia Rodoviária Federal de grupos terroristas e black blocs, e estão usando bombas caseiras, pregos fincados em bananas e barricadas com incêndio. Os atos geram cenas lamentáveis, como a de um pai que, desesperado, clamava por conseguir passar uma rodovia em Mato Grosso a fim de levar o filho de 9 anos para fazer uma cirurgia no olho, sob o risco de ficar cego se não passasse pelo procedimento. Com desdém e aos gritos, os manifestantes não liberaram a passagem. Diante da escalada de violência nas estradas e das aglomerações nos quartéis, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, resolveu jogar mais combustível na crise. O partido pediu ao TSE a anulação de todos os votos de 279 mil urnas. Não foi apresentada a prova que embasasse a denúncia. Além disso, especialistas descartaram o risco de fraude, taxando de primária e falsa a tese alegada, uma tese furada tecnicamente. O PL só pediu a anulação dos votos dessas urnas no segundo turno. Com isso, quis preservar sua vitória esmagadora no primeiro turno, quando fez as maiores bancadas da Câmara e do Senado. Com as anulações solicitadas, Bolsonaro seria declarado vencedor. O TSE recusou o pedido, multou a coligação em 23 milhões de reais por litigância e má-fé e ainda indiciou o presidente do PL. Valdemar sabia dessa possibilidade, tanto que, longe dos holofotes, tentou fazer média com os ministros dos tribunais superiores. Em conversas reservadas, o cacique do PL relatou estar sofrendo crescente pressão por parte de Bolsonaro. E aí é que entra a segunda fase da coisa. A ação do PL contra urnas dá fôlego a protestos e fortalece fake news. O PL contestou o segundo turno no TSE e a ação está alimentando movimentos bolsonaristas. Quase um mês após as eleições, a desinformação continua a circular nas redes sociais e alimenta a atmosfera golpista. O relatório do PL, sigla do presidente Bolsonaro, que contesta a confiabilidade de milhares de urnas, virou combustível para a máquina de fake news. E o fato aqui, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: o Bolsonaro, ele foi flagrado no pulo comandando a baderna. O TSE e o STF agora estão convencidos de que Bolsonaro está comandando tudo isso e por isso ele fica em silêncio, para não dar a pinta, veja só você, para não dar a pinta de que ele está comandando toda essa baderna. Então o silêncio dele realmente é para ele comandar a baderna sem se envolver. Com isso, como o Valdemar da Costa Neto entregou o Bolsonaro ao STF, o presidente do PL, o presidente do PL, ele entregou ao STF que realmente o Valdemar da Costa Neto acusou o Bolsonaro de estar por trás de tudo isso, inclusive do processo para anular a eleição.
Com isso, o Bolsonaro ganha um grande componente no cabedal de ações que ele terá que enfrentar na justiça após a eleição desse ano. O Bolsonaro deve ficar inelegível, já não há quem deixe de acreditar que o Bolsonaro vai ficar inelegível por causa das badernas pós-eleitorais dos seus apoiadores. E Roberto Calil Filho, médico do presidente eleito, diz que Lula está muito bem. Ele diz que o Lula está tinindo e que ele está pronto para governar o país. O Tarcísio, inclusive, governador bolsonarista de São Paulo, vai precisar do aval do Lula para cumprir parte das suas promessas em São Paulo. A partir de 1º de janeiro, o governador Tarcísio de Freitas vai passar para o outro lado da mesa de negociações se quiser tirar do papel projetos de interesse dos paulistas que se arrastam há anos, em alguns casos, por demora ou discordância do próprio Tarcísio quando ministro da Infraestrutura. Então, o Tarcísio vai ter que dar a si o que negou para o governo João Dória durante seu mandato, e ele vai depender de ter uma boa relação com Lula. Isso vai ser bem interessante. E Bolsonaro colhe mais uma derrota por dar ouvidos a Donald Trump. O fato é que Donald Trump está orientando todas as ações de Bolsonaro no Brasil, desde o comando das ações antidemocráticas, as ações terroristas, até o não reconhecimento da derrota. E o Rodrigo Pacheco promete barrar eventuais CPIs contra o STF no Senado. A maioria de senadores do STF pode vir a ser usada por Bolsonaro para atacar o STF, para tentar o impeachment de algum ministro, sobretudo do Alexandre de Moraes. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, quer se reeleger e diz que se for reeleito não haverá isso. E o prazo de Ciro Gomes para voltar à cena. O ex-presidenciável vai dar um tempo para o governo Lula mostrar que veio. Ele vai esperar, segundo esta matéria, 100 dias para abrir a sua boca de novo. Vamos ver o que o Ciro Gomes vai fazer. Mas devido ao ódio dele pelo Lula, não se descarta que ele ignore seu partido e fique na oposição atacando o Lula. Se ele fizer isso, ele vai trocar mais uma vez de partido, porque o PDT está doidinho para aderir ao Lula. E ministros do STF deixam divergências de lado por defesa das instituições. O Bolsonaro ele conseguiu um milagre. O STF sempre foi marcado por brigas. Todos se lembram das brigas de Gilmar Mendes com Barroso e com outros ministros, né? Sempre teve briga no STF. Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes protagonizaram brigas históricas. E tudo isso acabou quando o Bolsonaro chegou ao poder e começou a atacar o STF. Hoje eles estão todos unidos. E Bolsonaro transformou a comunicação pública em máquina de propaganda. O novo governo vai ter que desmilitarizar a SECOM e livrar a TV Brasil da programação chapa branca. É outro ponto esse em que Bolsonaro deve responder perante a justiça assim que terminar o seu mandato. O que ele fez na SECOM e na TV Brasil é criminoso. Ele colocou a TV Brasil para ser praticamente uma extensão do seu partido. Só faz reportagens laudatórias ao Bolsonaro. E cotado para comandar a Petrobras no governo Lula, diz que não intervirá na Petrobras. Cotado para comandar a estatal, Prates diz que não haverá medida interventiva na empresa. Grupo técnico defende, porém, mudança da distribuição de dividendos. E é preciso acabar com aquela parceria, com aquela paridade do preço internacional. Equiparar o petróleo brasileiro ao preço do mercado internacional é o que faz a gasolina ser tão cara no Brasil, e foi promessa do Lula mudar isso.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.